A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, em parceria com a AMPA e a AproSoja, vai realizar aqui em Brasília o primeiro Fórum Geopolítica e Logística. O evento, marcado para o dia 10 agora de setembro, vai discutir os desafios para garantir competitividade e fortalecer a exportação dos produtos brasileiros. Quem fala com a gente mais sobre esse assunto é o presidente da Abrapa, Gustavo Piccoli. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Tudo bem? Ótimo, todo nosso, obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Bom, a gente está falando de logística, logística é essencial para a competitividade, né, presidente? Mas a gente está falando, trazendo aqui para o fórum, eu imagino, além do nosso potencial, muitos dos desafios, dos gargalos. Para a gente começar por aí, depois ampliando a nossa conversa, o que é que a gente pode citar como gargalos que a gente tem para melhorar a nossa logística? Bom, os gargalos são muitos. O Brasil, no caso, principalmente do caso do algodão, nós aumentamos muito a produção brasileira nos últimos 10 anos. Isso exigiu uma dependência logística, uma melhoria logística muito grande. E no Brasil a questão logística evolui muito lentamente. Então nós temos gargalos, principalmente na questão ferroviária. Hoje o nosso grande transporte feito pelo Brasil, feito do algodão ele até os portos, é feito de maneira rodoviária. E isso encarece demais a nossa produção. Então hoje nós precisaríamos mais investimentos na questão ferroviária e na questão de hidroviária também. Mas principalmente ferroviária, para que nós atingíssemos os portos brasileiros. O caso do algodão, mais de 90% das exportações são feitas através do Porto de Santos, e isso exige um transporte rodoviário muito pesado, e isso aumenta demais o nosso custo. Por isso, a nossa demanda para investimentos no setor ferroviário e hidroviário brasileiro. E, além disso, diversificar os modais também, eu imagino, não? Sim, a gente tem, justamente esse é o caminho, nós temos que diversificar, nós estamos muito dependentes do transporte rodoviário, então a gente precisa intensificar, transportar mais a nossa produção, que é a grande maioria do algodão, mais de 70% do algodão brasileiro é produzido no Mato Grosso, que fica longe dos portos. A gente precisa cada vez mais ter alternância de modais, rodoviário e para o ferroviário, e também usar mais o hidroviário, para que a gente atinja os portos com o menor custo logístico, para que a gente seja mais competitivo para atingir os mercados, principalmente os mercados asiáticos. E para além da necessidade, como é que a gente está de ação nesse sentido? O que tem feito? O que pode mudar? Em que cenário? De quanto tempo essa maior estrutura para os modais e maior diversidade nos modais? Na verdade, é uma discussão de muitos anos que vem se arrastando. No Brasil, a gente teve na nossa região centro-oeste brasileira, teve alguns investimentos privados na questão ferroviária, mas a gente vê que é muito pouco, é muito lento. Então a gente precisa que avancem esses investimentos sejam mais fortes, sejam com mais investimentos mais robustos na região, para que atinjam realmente as regiões produtoras e para que aí sim a gente consiga diminuir o nosso custo. Nós temos como explorar mais a questão hidroviária e como explorar muito mais a questão ferroviária, para que a gente atinja os portos com menor custo. Agora, quanto de investimentos estão sendo feitos? Estão sendo feitos muito poucos investimentos ainda. A gente precisa fazer projetos de longo prazo, a gente precisa no Brasil realmente discutir a logística brasileira, discutir todas as possibilidades de incremento de logística brasileira, tanto de diversificação de portos, para que a gente consiga fazer um desenho de toda a operação para diminuir custos, através de hidrovia, de ferrovia, para que a gente consiga atingir os portos com o menor custo possível. Investimentos públicos, né? Evidentemente. Agora, em paralelo, como o setor privado tem caminhado também para avançar nesse sentido? Hoje, o grande investimento é privado no Brasil. O que a gente precisa mais, realmente, é um investimento, ou pelo menos uma parceria público-privada, para que a gente avance nos investimentos. Lógico que precisaria muito mais investimento público, mas a gente sabe, no caso brasileiro, o quanto os recursos são limitados. Por isso é importante o incentivo do governo brasileiro
o incentivo para as parcerias público-privadas ou para a iniciativa privada realmente fazer investimentos robustos, pesados na área logística brasileira, para que a gente tenha melhor estrutura no Brasil. E o governo está sendo convidado para o fórum aí, para participar dessa discussão também, né? Sim, nós teremos neste evento a participação do MAPA, do Ministério da Agricultura, onde serão debatidos também esses assuntos, além de que outros assuntos ligados à questão de agilidade nos portos. Nós precisamos que as agências reguladoras tenham o máximo de agilidade, porque cada ponto da logística, aí você começa pelo transporte, rodoviário, ferroviário ou hidroviário, quando chegamos nos portos, a gente precisa de agilidade nos portos. Aí o MAPA também, através das agências reguladoras de exportação, a gente conta com que ele tenha o máximo de agilidade e menos burocracia, para que a gente diminua o custo e tenhamos ganho de tempo, para que nós sejamos competitivos no mercado internacional. Porque nós temos um problema muito grande no Brasil, que nós estamos longe da Ásia, e aí dos nossos mercados, que são os maiores consumidores. Para isso, a gente precisa, em todas as etapas da exportação, diminuirmos o tempo e diminuirmos o custo. Então, a gente conta com toda a cadeia voltada à exportação para diminuir os custos. A gente, quando compete, no caso do algodão, que nossos maiores concorrentes para exportação os Estados Unidos e a Austrália, eles têm um custo logístico muito menor que o nosso. Então, a nossa batalha aqui no Brasil é justamente para promover a diminuição de custos. Por isso, essa questão desta semana, nós estarmos debatendo todas as possibilidades para diminuirmos custos para a exportação brasileira. Falamos de logística e aí falando de exportação, a gente está falando de geopolítica também, né? E nesse momento é importantíssima essa discussão. Quanto impacta a geopolítica toda aí nas cadeias produtivas do algodão, da soja, do milho? Essa é uma questão que a geopolítica sempre foi um ponto que a gente buscou novos mercados. Com essa questão das novidades da geopolítica nos últimos meses, isso se acirrou ainda mais a nossa necessidade de buscar mais mercados. Nós temos um programa, no caso do algodão, em parceria com a Apex, que é o programa Cotton Brasil, onde nós temos um escritório em Singapura e temos um executivo que a gente faz um trabalho voltado a conquistar novos mercados, principalmente na Ásia, onde é o maior consumidor do algodão. Então, esse é um trabalho que a gente já faz há alguns anos. Estamos intensificando esse trabalho justamente para que sejamos competitivos e conseguimos demandar toda a produção brasileira. O Brasil, desde o ano passado, se transformou no maior exportador de algodão do mundo. Este ano teremos uma safra de mais de 4 milhões de toneladas. Isso exige um esforço enorme para que a gente consiga atingir novos mercados e também consigamos atender essa demanda de novos mercados com uma logística eficiente. Então, é um desafio muito grande. Nós temos o programa Cotton Brasil em parceria com a Apex. A gente roda vários países da Ásia, divulgando o algodão brasileiro, conquistando mercados, mas junto com isso a gente é muito cobrado nessa questão logística. A gente é cobrado para que a gente consiga entregar uma mercadoria com o menor custo possível para sermos competitivos. E aí, essa demanda nossa e essa discussão essa semana em Brasília, para tentarmos toda a cadeia, todos os envolvidos no processo, fazer a sua parte para que diminuímos os custos de exportação, para que sejamos competitivos, para conseguirmos demandar toda a produção brasileira de algodão, que este ano será uma grande produção e precisamos exportá-la. Então, é um trabalho de longo prazo, mas estamos fazendo o máximo para atingir o objetivo. Pois é, essa competitividade, né, vai além do potencial de produção no campo. Aí você falou de uma safra ótima que a gente vai ter esse ano aí. A qualidade do nosso algodão é indiscutível. Agora tem aí a questão da logística e de custos no total, né? Se formos comparar os custos nossos aqui com de outros países exportadores, em que ranking nós estamos, em que situação a gente está? Infelizmente, aí somos perdedores, né? Quando a gente vai para a discussão de custos logísticos, o Brasil tem o custo mais alto para a exportação. Nós temos um custo que eu diria quase que o dobro do australiano para exportar, um custo bem mais alto que o americano, e quem paga essa conta na última linha é o produtor rural. O
Por isso a gente vê, no caso deste ano, que a gente também tem uma grande produção, estamos disputando o mercado lá fora com os concorrentes, com os Estados Unidos, com a Austrália, e aí a gente, quando você tira o custo logístico e quem paga essa conta é o produtor, o que sobra na última linha para o produtor é um preço muito baixo, e isso desestimula a produção. Então, para que nós continuemos produzindo algodão, a gente continue exportando e continuar na liderança de exportação de algodão mundial, nós precisamos de todas as formas possíveis da colaboração do governo, da colaboração da iniciativa privada para investimento na infraestrutura para que a gente possa ser competitivo lá fora. Porque quem paga essa conta sempre é o produtor. E aqui no Brasil nós temos um custo extremamente alto e isso pode chegar ao ponto quase de inviabilizar a cultura. Então essa é uma preocupação muito grande. Nós estamos num momento de preços baixos internacionais e aí sim, quando o momento é esse, aí a importância de diminuir custos logísticos é ainda maior. Por isso a nossa demanda, a nossa preocupação em buscar soluções que diminuam o nosso custo para que a gente seja competitivo junto aos nossos concorrentes internacionais. Não é uma briga fácil, mas a gente tem que fazer todos os esforços nessa direção. É o único jeito de nós nos mantermos competitivos. Certo. O fórum, então, é nessa quarta-feira, né, dia 10, aqui em Brasília, é isso? Vai reunir representantes de todas as cadeias. Os produtores, como podem participar de alguma maneira ou acompanhar? Essa é uma questão. E outra, o que você espera de resultado na prática? Vai sair um documento desse fórum? Enfim, essa discussão avança de que maneira depois? Esse é o primeiro fórum, né? Mas a partir daí, o que é que a gente espera também? Não, esse fórum é muito importante. Todos os produtores, através das suas entidades representativas, podem levar as suas demandas através da ProSoja, através da AMPA, através das estaduais, da Bahia, de todos os estados. Nós, da Abrapa, temos 11 associadas estaduais. Então, todos os produtores podem, através das suas estaduais, levar suas demandas que serão debatidas nesse fórum. E sim, depois desse fórum será feito um documento onde será cobrado às autoridades para que a gente evolua nesses pontos que forem debatidos no evento. Eu tenho certeza que esse evento é importante e deveremos fazê-los todos os anos para que a gente consiga evolução na questão logística brasileira. Então, deste evento sairão com certeza ideias e serão amadurecidas algumas saídas para que a gente diminua o custo logístico brasileiro. Precisamos debater ideias, precisamos avançar na parte prática, objetiva, para continuarmos fazendo com que o Brasil seja um grande produtor de alimentos, de fibra, para continuarmos exportando e conquistando mercados internacionais. Ótimo, presidente. Já quero, inclusive, lhe convidar para depois, semana que vem, ou enfim, a partir de quarta-feira, para voltarmos a conversar sobre esse assunto, trazer as discussões que foram feitas lá. E o canal, você sabe, está sempre aberto aqui para discussões, o pessoal da ProSoja também, você sabe disso, todo mundo que participa deste movimento. Conversei com o presidente da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, Gustavo Piccoli, falando para a gente sobre o primeiro fórum de logística e geopolítica e logística que acontece aqui em Brasília com os representantes das principais cadeias produtoras aí do país. Foi um prazer conversar, sucesso nas negociações, conte sempre com a gente para divulgar aqui também, presidente. Muito obrigado, foi um prazer nós da Abrapa falarmos com vocês, estamos à disposição, qualquer coisa é só nos chamar. Um grande abraço a todos. Ótimo, um grande abraço e um ótimo dia para o senhor.